Shalom Uvrahá. Em continuação a nossa aula sobre educação. Como se deve educar uma criança de acordo com o judaísmo. E muitas perguntas são feitas. O professor pergunta, ele diz assim: a criança chega mimado de casa. Em casa, cada coisa que ela faz, ela ganha um presentinho. E aí na escola o professor tem que ameaçar muito para a criança entrar na linha. E aparentemente ele tem razão. Aparentemente, de acordo com ele próprio, ele tem razão. Em casa os pais, eles podem dar alguma coisa para a criança. Na classe o professor não tem como bancar. Então o único meio que sobra para ele é ameaçar. Qual que é o problema com isso? É assim, que quando a gente fala sobre eficácia, pessoas que trabalham com vendas, eles sabem que é muito mais eficaz você chegar para o cliente e colocar uma metralhadora na cabeça do cliente e falar para ele: olha, o pente da metralhadora aqui tem 25 balas e ele atira em 30 segundos tudo isso. Se você não comprar a minha mercadoria, eu aperto o botão aqui, aperto o gatilho, você vai levar 25 balas na cabeça. E o cliente fala: claro que sim, eu compro agora. Imediatamente o cliente compra. Então, olha a eficiência do método. Método muito eficiente. Você colocou a metralhadora na cabeça do cliente. E olha, você pode provar a eficácia, você pode contar para todo mundo, consegui vender em 1 minuto. O outro vendedor teve que convencer o cliente e levou muito mais tempo para vender. Essa é a comparação. Quando o professor fala: olha, a criança chegou na escola, no lugar dele chegar todo estourado, do pai e a mãe espancarem ele para ir para a escola, ele chegou todo feliz, ganhou chocolatinho para ir para a escola. E aí o professor não tem como dar chocolatinho para ele também, porque são 30 alunos. Então se ele tivesse que dar chocolatinho, o pai e a mãe é um chocolatinho só, mas o professor teria que comprar 30. E o governo brasileiro, claro que não dá para o professor um salário desses. Então o professor tem que usar um método mais eficiente. Ele não chega a colocar um revólver na cabeça da criança, mas ele usa métodos que aparentemente têm a mesma eficiência. Ele olha com uma cara de pente de 25 balas. Assim, a criança vê, olhando para o olhar do professor, a criança já sente o revólver na cabeça. Então, eficiência, tá bom, o professor vai falar: olha, tá vendo, consegui colocar a criança na linha sem precisar dar chocolatinho para ele, sem precisar falar uma palavra boa. Olha como o meu método é eficiente. Agora sim, o trauma que vai ficar para essa criança, na hora foi eficiente, mas a gente não sabe as sequelas que essa eficiência vai deixar. Da mesma maneira que o cliente, na hora que o vendedor colocou o revólver na cabeça dele, ele vamos dizer assim, ele concordou imediatamente em fazer a compra, mas isso ele já vai ficar traumatizado a vida inteira. A criança também, ele concordou em entrar na linha no momento em que ele foi ameaçado pelo professor, mas nós não sabemos as sequelas disso. Então vamos lá, vamos para um método que é bom para os dois. É bom para o professor, que ele não tem um chocolatinho para dar para a criança, ele tem que ter um método gratuito. E é bom para a criança, que a criança vai crescer, se desenvolver, vai ganhar uma autoestima maior do que pelo método de ameaças. Então, todos nós, seres humanos, nós temos a mesma natureza. Não importa
não importa o povo, não importa a raça, não importa a cultura, natureza humana é natureza humana. Então, a criança pequena, o nenê, ele quer mamar. Então, o primeiro contato que a criança tem com o mundo é que ela está com fome, ela quer comer alguma coisa. Então, é claro que uma criança pequenininha, você oferece para ele um salgadinho ou um docinho, você consegue dele muito mais rápido alguma coisa do que se você falasse, explicasse para ele a importância disso que você está pedindo. Mas entre dar para ele um chocolatinho e explicar para ele a importância do estudo que você está ensinando para ele, tem uma etapa que ela não é nem comida e ela não é nenhuma coisa que você tem que ter maturidade para entender. Você fala para a criança: olha, você é muito inteligente, você conseguiu entender isso que eu te falei, você está estudando, você aprendeu essa letra, você é muito inteligente, então eu estou impressionado, estou muito feliz. Então, dá um elogio para a criança, não falar para a criança: olha, eu sou o pai, ou eu sou o professor, eu mando, você obedece, eu sou mais velho, você é mais novo, olha o meu tamanho, olha o seu, olha quanta força eu tenho, olha quanta força você não tem, respeite os mais velhos, olha a minha idade, olha a sua. No lugar de intimidar a criança, para a criança aprender por medo, e depois que ela aprende por medo, você fala para ele: tá vendo, você não fez nada mais que a sua obrigação. Então essa criança vai viver um pânico, ele vai crescer nesse ambiente de medo, provavelmente ele vai repassar isso dentro da futura família dele, e ele vai maltratar a mulher, vai maltratar os filhos, e ele vai achar que isso é o certo, porque ele pegou esse modelo de alguém que era mais velho do que ele, que usou como argumento o fato de respeito aos mais velhos. Alguém que era mais forte e usou como argumento: olha, se você não fizer isso eu vou te dar um tapa porque eu sou mais forte. Ou alguém que usou como argumento qualquer outro motivo: eu sou o pai, você é o filho, eu por ser o pai eu sou mais importante, você por ser o filho você é menos importante. Qualquer outro argumento que ele tivesse usado, desses argumentos que quebram a autoestima da criança, e a criança, ele já não tem mais iniciativa própria, ele fala: tá bom, se eu fizer, eu não fiz nada mais que obrigação, se eu não fizer, vão gritar comigo, berrar comigo, me bater, então é melhor fazer, mesmo que não estou vendo nenhuma vantagem nisso, mas é menos perigoso fazer do que não fazer. E aí essa criança, o nível de aprendizado dele não é só aprender a matéria, ele aprendeu a ser gente, ele aprendeu como ele vai tratar a esposa, como ele vai tratar, e no caso, se for uma mulher, como ela vai tratar o marido, como ela vai tratar os filhos. E esse que é o grande problema. Se o único prejuízo aqui fosse dele ter aprendido a estudar, não sei, o professor queria ensinar para ele uma matéria, e o professor ameaçou, e ele aprendeu, ele não aprendeu com tanto proveito, com tanta qualidade, como se ele tivesse aprendido de uma maneira mais civilizada, mas ele aprendeu. Agora o problema não é isso, ele também aprendeu a maltratar a mulher quando ele casar, ele também aprendeu a maltratar o filho quando ele tiver o filho, ele também aprendeu a maltratar alguém que tem uma idade menor do que a dele, ele também aprendeu a ser uma pessoa ruim, a ter um mau caráter. Então esse que é o grande problema. Ou seja, assim, mimar uma criança ou ameaçar uma criança são dois extremos. Então, se o professor acha que a criança mimada não é boa,
mas a criança ameaçada é bom, você está na mesma categoria. É como você fala no judaísmo, tem 3 coisas que a gente tem que fazer e não morrer. Morrer e não fazer. Se falam para você assassinar alguém, você tem que morrer e não assassinar alguém. Ou seja, se alguém fala para você, ou você mata o outro, eu te mato, então me mata, mas não vou matar o outro. Se fala para você, ou você dorme com a mulher casada com o outro, ou te mato, morre, mas não dorme, não faz adultério. Então, tanto assassinato quanto adultério, eles são graves na mesma gravidade pelo judaísmo. Mas um é uma coisa muito severa, a outra é uma coisa muito romântica. Mas as duas têm o mesmo grau de mortalidade, vamos dizer assim, o mesmo grau a mesma gravidade. Então, você mimar a criança ou você ameaçar a criança, as duas coisas são 2 extremos. São 2 extremos, quer dizer, ameaçar a criança está errado, mimar a criança está errado. O que você tem que fazer é motivar a criança. Você trabalha, você recebe um salário, ninguém está te mimando, certo? Então, seu filho tem a mesma natureza que você, ele é seu filho. Ele não nasceu para trabalhar de graça. Então, você está querendo dele uma coisa que exige dele um esforço, sendo que o genético dele, se você fizer para ele um exame de DNA, vai sair o seu DNA, e quando você se esforça, você é bem remunerado, ele vai querer igual. Ele vai se sentir valorizado na hora que você está pagando pelo que ele está fazendo. Por isso dizem nossos sábios, para você dar as amêndoas e as nozes, para você motivar a criança. Agora, Deus me livre, se você acha que motivar a criança é mimar, e no lugar disso você tem que causar um trauma para a criança, você tem que olhar feio para a criança, porque isso não é mimar. É como o vendedor que coloca um revólver na cabeça do cliente e falou: você compra minha mercadoria, eu te dou um tiro. E olha, o cliente compra na hora, o vendedor chega e fala: olha, eu cumpri minha meta, eu consegui até ultrapassar a meta, eu vendi para 30 clientes no mesmo método, e olha como esse método funcionou. E eu não mimo os clientes, eu não tento convencer nada, eu coloco o revólver na cabeça, o cliente compra na hora. Olha só que eficácia. Então não vamos fazer isso nem como professores, nem como pais. Os 2 extremos não são bons. Quer dizer, mimar é dar para a criança alguma coisa sem que ele mereça. Então isso não é motivar. Mimar, assim, pelo fato dele ser o meu filho, eu tenho que comprar um mundo inteiro para ele. Agora, quando eu dou alguma coisa para ele, para incentivar, por exemplo, eu falo para ele: você me lê essa história, é difícil para você ler, mas você lê, você ganha um chocolatinho. Aí o que eu estou fazendo, eu estou incentivando, eu estou motivando, não estou mimando. Agora, se eu dou chocolatinho sem motivo, aí eu estou mimando. Então tem pais que chegam nervosos em casa, a criança vem todo alegre e o pai já está todo enfesado, e não sei como fala, enfesado. Falaram que os escravos antigos, o escravo português que ele levava chicotadas para trabalhar, um dos trabalhos era que ele tinha, isso eu vi na casa do Anhanguera, Santana do Parnaíba, para um especialista em bandeirantes. O escravo antigo, ele tinha que levar, todo mundo fazia lá número 1, número 2 numa tina, lá num balde, e o escravo tinha que carregar esse balde com as fezes até o rio, e aí as fezes caíam em cima dele porque o balde estava muito cheio, ele ficava muito nervoso e chamavam ele de enfesado. Quando via um escravo nervoso, falava: ele está enfesado, que ele está sujo das fezes. Quer dizer, ele não está nervoso com ninguém, ele está enfesado. Deus me livre. Então quando o pai chega em casa enfesado, quer dizer, o pai teve que trabalhar duro, ou a mãe teve que trabalhar duro, eles chegam em casa enfesados.
E a criança, graças a Deus, a criança chega para se encontrar com o pai depois de um dia que os dois não se viram. E coitado, o pai chega para lá na criança, olha feio para a criança. Então é o contrário de mimar. Quer dizer, mimar é você dar para ele alguma coisa sem que ele mereça. E aqui o contrário disso é você ficar bravo com ele sem que ele mereça. Então os dois casos não é comportamento judaico, não é comportamento que o ser humano deveria se comportar. Nos dois casos. Ou seja, o certo é você motivar a criança, você dar alguma coisa para ele, não de graça, mas como incentivo pelo esforço a mais que ele está fazendo, da mesma maneira que você ganha um salário. E como toda empresa, se o patrão chegar, o chefe, não sei como chama isso, o empresário chegar na empresa e falar: gente, eu estou pagando para vocês um salário, eu não preciso nem cumprimentar vocês mais. Tudo que vocês estão fazendo pelo dinheiro. Então continuem fazendo pelo dinheiro. Se alguém falar assim na empresa dele, essa empresa aí vai à falência. Porque, para vocês verem como isso não funciona, só isso, quer dizer, só motivar por meio de dar alguma coisinha. Olha, agora por outro ângulo, todas as empresas, elas fazem concursos, elas homenageiam os funcionários, fazem uma homenagem e dão prêmios. Então não é o suficiente só você falar: você já está recebendo o seu salário, então me agradeça porque você está recebendo o seu salário, e daqui para frente faz o seu trabalho com maior entusiasmo, que olha, no meu mérito você vai pagar as suas contas. Não adianta fazer só isso. Você vai ter que falar uma palavra boa também. Não adianta falar para o funcionário: você não está fazendo nada mais que a sua obrigação, eu estou te pagando, você tem que fazer o que eu estou te mandando. Não, tem que falar: que bonito, olha que coisa linda, como você se esforçou, como você se dedicou. Então ele também está recebendo dinheiro, o salário, mas ele também tem que receber uma palavra boa. Porque se ele não receber essa palavra boa, a pessoa não tem por natureza fazer tudo por dinheiro. Se ele conseguir outro lugar para trabalhar, que nesse outro lugar ele vai ganhar menos, mas vão respeitar mais ele, vão falar para ele uma palavra bonita, aí ele vai mudar de emprego. Ele vai para o emprego que ele vai ganhar menos, mas ele quer ouvir uma palavra bonita. Esse que é o negócio. Então, com as nossas crianças também é igual. A gente não tem que só motivar as crianças por meio como dizem nossos sábios, das nozes e das amêndoas, quer dizer, do salgadinho, docinhos e salgadinhos que você dá para ele, mas junto com isso também você tem que sempre falar: que bonito, que fofo, que maravilha, que coisa linda. Então, essa é a equação. Quer dizer, são quatro variantes dessa equação. Tem os dois extremos da coisa ruim, que é você dá um presentinho para a criança sem ele fazer nada. Então você só está aumentando, ele não tá sendo direcionado para o lado bom. E tem fazer uma cara feia para a criança sem que nada justificasse isso. Então essas duas coisas assim, mimar a criança ou não mimar a criança, quer dizer,
você dá para ele um presente sem motivo, ou você está nervoso com ele sem motivo, vamos dizer assim. Por outro lado, motivar a criança, incentivar a criança, é você dar para ele alguma coisa. Na hora que ele dá motivo para isso, quer dizer, ele merece, você quer incentivar ele, você fala, lê essa história do começo ao fim, vou te dar um chocolatinho. E aí o professor na escola que não tem o chocolatinho, no lugar de falar, o pai tá me mandando, mas eu vou ser severo com ele, então vai ser como o vendedor que coloca o revólver na cabeça do cliente e fala, compra, o cliente compra, e ele vai falar, olha que bonito, tá vendo como eu vendi rápido? Nada disso. O professor na escola vai falar para a criança, olha como você é inteligente, olha que bonito, olha que coisa linda, vai motivar ele com palavras. E essas duas formas de motivação, tanto com o presentinho quanto com uma palavra, elas são extremamente importantes. Não adianta um sem o outro, não adianta o outro sem um. Então, muito obrigado para todos, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom. Atzlachá, Briut, Panasá, Bechefa, cuida bem das suas crianças. Então,